Agora você já está em pé. Abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, apenas o versículo de número 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Pode sentar, pode sentar. Jesus, enquanto você se assenta, quero agradecer. Muito obrigado. Glórias a Deus. Jesus mais forte. Aleluia. Glórias a Deus. Muito obrigado, Diácono Alex, pela confiabilidade de nos franquear essa tribuna. Glórias a Deus. Que o Eterno venha abençoar a tua vida, o seu ministério, a todos os irmãos que estão aqui na minha retaguarda, os presbíteros, os diáconos, que já estão se preparando para o presbitério. Que o Eterno Deus venha abençoar vocês, ao pastor dessa igreja, ao pastor Edmar. Que Deus venha abençoar cada vez mais o seu ministério, abençoar cada vez mais esta igreja, ministério de Jesus Cristo. Aleluia. Faço-me acompanhado aqui do irmão Everaldo, o fiel escudeiro que Deus levantou para estar junto comigo nessa caminhada, meu grande amigo, colega de trabalho, pelo amor de Jesus, Marco Antônio, cantor Marcos Antônio. Pelo menos 6 anos nós estamos na caminhada aí, pregando a palavra de Deus. Só que eu me recordo, fora uns 6 anos aí, falando que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele batiza, que Ele liberta, que Ele leva para o céu, que Ele transforma o homem, que Ele muda a história do homem. Nós olhamos e nos deparamos com alguns textos da Bíblia. Nós vemos a riqueza de detalhes, o que é a salvação, o plano da salvação. Quando você olha para Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1 e o versículo de número 37, e você vê a narrativa falando, porque para Deus nada é impossível. Você fica olhando e olha na história o que aconteceu para que chegasse a esse momento, o anjo falasse: ei, para Deus nada é impossível. Nós estamos diante de um tempo do Novo Testamento, aonde quando nós vemos toda a trajetória desde o Éden até a concretização do que estava acontecendo naquele momento, e você vai vendo Deus trabalhando de todas as maneiras, improbabilidades e
Ele vai continuar cuidando da tua vida. Ele vai continuar cuidando da tua casa. Ele vai continuar cuidando da tua vida. Acredito eu que naquele momento, quando o anjo chega para ele e fala: para Deus nada é impossível. Maravilha de Deus. E começa a fazer uma conjectura. Esse homem vai pegar, vai gerar filhos e vai agora nascer Isaac. Esse Isaac agora nasce, vai casar, mas a esposa também tem o mesmo problema, não pode gerar. Mas tem uma promessa, e quando você tem uma promessa, ei, eu vim lá de Santander aqui para te dizer que quando você tem uma promessa, aquilo que Deus prometeu na tua vida, aquilo que Deus prometeu na tua história, aquilo que Deus prometeu que iria fazer, aleluia, é bom que você entenda que vai acontecer, oh glória. Mas a minha pergunta é: esteja preparado para quando a promessa chegar, você está preparado para alcançá-la? Esteja preparado, filho, para quando chegar o ministério. Você não se prepara quando o ministério chega, você se prepara antes, porque você já entendeu o tamanho da chamada que Deus tem para a tua vida, e você se prepara para quando chegar, você fala: eu estou preparado porque Deus tem colocado na minha vida o que Ele tem confiado para os meus ombros. Aleluia. Vai chamando Abraão, vai ter um filho, Isaac vai ter um filho, Jacó vai ter 12 filhos, aí vai fazer a nação de Israel. Conhece a história, não vou nem entrar no mérito. Um Deus que ainda não conhecia, ou as pessoas não conheciam. Moisés, sabe o que eu vou falar? Fala só como eu sou divino. Aí vocês já pararam para conjecturar e entender por que o Senhor vai se revelando? O Deus do Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês já pararam uma vez para por que ele vai se revelando aos poucos para a humanidade? Porque quando fala o Deus de Abraão, e você olha a trajetória dele, você fala: esse Deus aí é poderoso Glória a Deus. para cumprir muito mais aquilo que eu estou pedindo para o Senhor. Quando fala do Deus de Isaac, você fala: esse é o Deus que gera, que no meio da fome, Ele falou: você não desce para o Egito, você fica em Gerar, aleluia, fica lá na manteiga, começando perdido, mas você não, você fica. Quando fala o Deus de Isaac, você fala: é o Deus da provisão, aleluia. Por quê? Porque Ele alimentou, aleluia, quando estava todo mundo correndo pela fome, o Senhor fala: você fica e eu cuido de você. Deus de Jacó. E você conhece a história dele, até no meu nome, de enganador, usurpador e aquele trapaceiro para Israel. Você conhece? Então, quando vai se revelando os nomes, ele vai se revelando, você vai entendendo, você vai conhecendo a trajetória de quem está sendo referencial. Quando fala do Abraão, você fala: eu conheço a história dele. Quando fala do Isaac, você fala: eu conheço a história e Deus se revelou na vida dele. Quando fala do Jacó, você fala: eu conheço, Deus mandou o nome dele para Israel e dele fez uma grande nação. Aleluia. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ainda vai mais longe. 12 tribos que vai fazer uma nação. Meu Deus, tremendo. 12 apóstolos que vai formar uma igreja. Você vai pegando, pega aí 12 apóstolos, e um vai falar assim: olha, em cima de Jesus, essa pedra, eu vou fundar uma igreja, e essa igreja vai ter filiais até lá no Jardim Cruzeiro. Tem lá o pastor Josimar pregar, o pastor Josimar foi o pastor de lá, e as portas do inferno não prevalecerão sobre essa coisa chamada igreja. Oh glória, aleluia. O Deus de impossível, Ele vai trabalhar aqui. Não foi lá, mas vocês conhecem a história. Esse povo agora vai descer para Gozém e vai passar 40 anos, vai passar 400 anos, vão virar escravo. Levanta Moisés agora vai ser o libertador, legislador, vai tirar esse povo, vocês conhecem melhor, esse povo
vai peregrinar por 40 anos na península do Sinai, ou no deserto do Sinai. Esse povo perece no deserto, e de 600 mil foram mulheres e crianças, aproximadamente 1.800.000 pessoas, entram dois, Josué e Caleb. Meu Deus, aleluia. Aqueles que saíram entram dois, Josué e Caleb. Morre Moisés, porque o Deus do impossível ele trabalha, aleluia. Ele é a ferramenta, ele que vai trabalhar, ele que capacita. Josué está chorando, aleluia. Josué capítulo 1, versículo número 6, chorando. Anima, rapaz, esforça-te e tem bom ânimo e atravessa esse povo, aleluia, e vai conquistar a terra que eu prometi que daria para Moisés, aleluia. A gente vê que agora Josué se anima e atravessa. Passa no período de Josué, o livro de Josué, o livro das conquistas, o livro da vitória. Chegamos no período de Juízes, 15 juízes. Vocês conhecem a história? Primeiro juiz, Daniel. O último juiz, Samuel. Passou o período dos juízes, e agora nós vamos entrar num período de monarquia. Primeiro monarca, Saul. Segundo monarca, Davi. Terceiro monarca, Salomão. Mas passou o período dos reis, 40 anos de cada um. Passou. E agora nós vamos entrar nos reinos divididos. Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. 19 reis do lado. Vai para o cativeiro nortista, pelos assírios. E nós vamos ter um cativeiro babilônico, 70 anos. Mas Deus continua trabalhando, porque é Deus do impossível. Aleluia, Deus. 70 anos no cativeiro. Foi um tal de Misael, Ananias, Azarias. Foi um tal de Daniel. Foi um tal de Ezequiel. Conhece? Misael, Mesaque, Sadraque, Abednego, mudaram seus nomes. Daniel para Belsazar, mas não perderam a essência. Ezequiel, o profeta, o atalaia, Jeremias, que ficou no que sobrou de Israel, ficou Jeremias, escrevendo lamentações e chorando, fala, mas eu vi a glória,
fico imaginando quando começou os ventos dos quatro cantos começar a bater no cemitério. O osso começou a ir de um lado para outro. Eu falo, não, eu vou para outro lado porque eu faço parte do braço. Não, eu vou lá para baixo porque eu vou para a perna. Não, vem para cá, eu sou do lado esquerdo, outro do lado direito. E a gente vê o rebuliço, Deus trabalhando e Ele trazendo de volta para mostrar o cenário de uma nação que tinha caído. Glória a Deus. Aleluia. Ele desce na olaria para conversar com Jeremias, porque o Deus do impossível, Ele vai fazer coisas que você jamais vai imaginar. Ele vai no vale de ossos secos para conversar com Ezequiel. Ele vai dentro do palácio, aleluia, para ser o Deus que vai ser na vida do Daniel, a ponto de travesseiro de leão, aleluia, para a noite inteira. Ele vai entrar na fornalha para ficar junto com os jovens que foram levados por não se dobrarem aos ritos de Babilônia. É, Deus. Aleluia. Vamos passar por esse período do cativeiro e nós vamos entrar no período interbíblico. Na sua Bíblia, quando você olha Malaquias, naquela página em branco que divide Malaquias de Mateus, na sua Bíblia deve estar escrito Novo Testamento. Ali corresponde a 400 anos. Silêncio. De repente você olha no livro de Mateus. Hoje se apresenta, aleluia, e começa a falar: boas novas eu trago para vocês. Glória a Deus, aleluia. Chega para uma virgem e fala: você vai dar luz. Ela fala: não. Como uma virgem dá luz? Porque para Deus nada é impossível. Como que uma virgem dá? Porque para Deus nada é impossível. Glórias a Jesus. 3 anos e meio o ministério de Yeshua, o ministério de Jesus, andando, pregando a palavra, levando a palavra, curando, libertando, salvando, transformando. Chega a cruz, chega a cruz. As últimas palavras dele na cruz do Calvário, falando: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. E deixa uma promessa: não aparta-te de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos Meu do Deus. poder de Deus. Aleluia. E agora começa a pregar. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que vai começar, aleluia, essa grande obra. Deus vai começar a trabalhar. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Ele fala: não se aparte, aleluia, até que do alto você seja revestido do poder de Deus. E Ele ainda vem falando mais: ei, você vai ser a minha testemunha. Oh, glórias a Jesus. Você vai ser a minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto, aleluia, na Judeia, Samaria, até o confim da terra. Atos 2. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, 50 dias após a morte do Cordeiro que não tinha pecado, Jesus, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aleluia, no cenáculo, e de repente, aleluia, começou a haver um vento que invade todo o cenáculo, o ambiente, e começamos
Capítulo número 7, nós vamos começar a ver a obra de dois dos diáconos que eram evangelistas. O primeiro pelo nome de Estevão, evangelista, mas servia a mesa com o diabo. E o outro, Filipe, evangelista, que vai pregar em Samaria, vai parecer uma metralhadora em Samaria. O primeiro que passou em Samaria foi Jesus, mas Filipe foi, e ele praticamente ganhou Samaria toda. Capítulo número 7, nós vamos começar a ver Saulo de Tarso perseguindo a igreja. Estevão vai fazer uma pregação. Um jovem diácono que tinha chamado para evangelista vai pregar uma vez só. E a pregação dele, quem está acompanhando é o tal de Saulo de Tarso. Mas era a primeira pregação, e ele também seria sentenciado à morte. Oh, glórias a Jesus! Mas ele não vai deixar a obra parar, porque é aquele que começou a grande obra. Aleluia! Acompanha comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 57. Mas eles gritavam com grande voz, aleluia. Estevão agora estava para ser apedrejado. Paulo está consentindo, e olha as palavras que o Estevão fala nas suas últimas no momento de pregação. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocando o nome do Senhor, recebe o meu espírito, recebe o meu espírito, e apedrejando. Olha para o teu irmão que está do lado e fala: o que você tem feito quando as pessoas falam mal de você, te apedrejam, te acusam? Quando falam alguma coisa no Facebook que você não gosta, olha só isso. E estavam apedrejando. E Estevão falou: recebe o meu espírito. Aleluia. Olha só. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Aleluia. E o Senhor não me imputou este pecado. Aleluia. E tendo dito isto, adormeceu. O mais interessante é que Estevão, nesses últimos momentos, ele vai ver o céu aberto. Aleluia. Se você olhar na Bíblia, você não vai ver, aleluia, a Trindade levantando para ninguém. O céu não levantou para Abraão quando morreu. O céu não levantou para Jacó quando morreu. O céu não se levantou para Moisés quando morreu. O céu não se levantou para Isaac. O céu não se levantou para Davi. Mas o texto fala que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem, aleluia, em pé, aleluia, à direita de Deus, ele sendo apedrejado. Eu estou vendo o céu aberto, aleluia, e eu estou vendo ele, aleluia, que é semelhante ao Filho do Homem. Capítulo número 8, Filipe vai pregar em Samaria. Eu chego agora no capítulo número 9, onde eu quero pregar. Eita glória! Pedro agora vai se tornar uma referência para a igreja. Capítulo número 9, do 32 até o 42, nós vamos ter uns relatos mais impressionantes. Quando nós olhamos para cá, nós vemos a limitação do homem. Duas situações na vida do homem que é quase impossível. Primeiro, a doença, porque muitos de nós não temos condições de ser curados se Deus não tiver misericórdia da tua vida. E nesse texto nós vamos ver alguém que estava 8 anos numa cama, e nós vamos ver o milagre. Alguém que tinha morrido, aleluia. Duas coisas que para Deus nada é impossível. Glórias a Jesus. Para Deus nada é impossível. E o texto vem passando para nós. Acompanha comigo lá, 9:32. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também, aleluia, aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama fazia 8 anos.
milagre não é para mim, é só para o meu irmão. E eu quero te dizer que o meu Deus, Ele é poderoso sim, para fazer na tua vida. E o milagre, aleluia, que Ele falou que vai acontecer em nome de Jesus, na tua casa, na tua família, em Deus. Aleluia. Ele vai mostrando. E agora, o apóstolo Pedro, que já está pregando, está estudando, ele está naquela região. E no versículo número 34, ele chega na casa deles. A oração mais rápida da Bíblia. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Oh, glória. Olha para o meu irmão que está do lado e fala: Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Glória. Aleluia. Oh, glória. Profetiza. Talvez eu estou no cenário de doente, você fala: em nome de Jesus, Ele te dá saúde. Aleluia. Fala o nome dele. Fala o nome. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Marco Antônio, Jesus Cristo te dá saúde. Silvana, Jesus Cristo te dá Glória saúde. a Deus. Aleluia. Jesus Cristo te dá saúde. Amém. Glória a Deus. Levanta-te. Faz a tua cama. 8 anos. Eu fico imaginando, pastor Edmar, vai imaginando alguém 8 anos entrevado em cima de uma cama. Você tem a palavra profética que Jesus Cristo te dá saúde. Vai imaginando esse homem começando a... Estou sentindo a minha perna. Eu estou sentindo meu pé. Estou mexendo. Vai imaginando agora esse homem começando a ter algumas reações ainda que seja pouca, mas ele já estava começando a ter algo que está diferente. Aleluia. Eu estou sentindo que eu estou sentindo meu pé, eu estou sentindo ele mexer, eu estou sentindo. Levanta-te. Faça a tua cama. E a Bíblia, quando fala de cama, ela fala de sentença, ela fala de tristeza, ela fala de situações de dificuldade. Marco Antônio leu, cantou a respeito de alguém que precisava fazer. Meu Deus! Você sabia que aquele dia que Jesus fez o milagre era no sábado? Você sabia que o Marco Antônio cantou era no sábado? É, Deus! E que no sábado um judeu que se pesa não carregava uma cama? Judeu não trabalha no sábado, no Shabat você não faz nada. No Shabat você não faz nada. Imagina alguém com uma cama na mão no sábado. Está acontecendo, rapaz, você não sabe que hoje é Shabat. O que você está fazendo com essa cama? Quem me curou mandou levar embora. Aleluia. Quem me curou mandou levar embora. Não tem quem me peça. Aleluia. Quem me curou mandou levar embora. Eu fico imaginando agora Pedro chegando para ele e falando: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Faz essa cama, levanta dela. Aleluia, glórias a Jesus. E logo se levantou. Glória a Deus. Aleluia. 8 anos, paralítico. Como é que você fica de pé? Ele bateu direito. Alguém ajudou ele 8 anos. Acredito que. Ei, ajuda aqui, João. Ele começando a se equilibrar. Dá um passo aí, meu pai. Começando a dar um passo. Talvez um passo para você não é nada, mas 8 anos para quem não sabe mais o que é dar um passo. Ele começa a dar passos. Vai imaginando a igreja agora, todos eles entendendo que 8 anos, obrigado, meu irmão. 8 anos você paralítico, agora você está de pé. Começa a dar os primeiros passos. Acredito eu que cada passo ele fala glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. E naquele momento a gente vê um milagre que era impossível para o homem, mas era possível para a glória. É impossível para o homem, pastor Josimar, mas para o meu Deus não. Eu ainda acredito num Deus que faz milagre. Aleluia. Deus não muda, a palavra dele é imutável, a palavra dele não tem variação. Eu mudo, eu posso mudar de personalidade, eu posso até
vieram todos os habitantes de Lídia e Sarona. Vieram no 35, vieram todos os habitantes. Ô glória, você quer ver a igreja encher? Sim ou não? Sim. Vocês querem ver a igreja encher? Sim. Milagre. Vocês querem ver a igreja encher? Sim. Milagre. Vocês querem ver a igreja encher? Sim. Milagre. Glória a Deus. As pessoas estão precisando de novo a conhecer o Deus de você e não sabem o que pode fazer. As pessoas precisam conhecer o pastor de lá, o Deus que você conhece, que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. 8 anos em cima de uma cama, e o texto fala que a cidade inteira, aleluia, veio para ver. Faz milagre, aleluia, faça, Senhor. Usa, Pai querido, a tua igreja. Usa, Pai querido, milagres aqui no meio do ministério de Jesus, para que o teu nome venha a ser glorificado. Prega muito, louva, fala em língua, conhece grego, hebraico, aramaico, latim, mas não tem poder. Nós precisamos voltar de novo, porque esses sinais de maravilhas, aleluia, era que fazia toda a diferença no ministério. Presbíteros que estão na minha retaguarda, peça o dom da cura, peça o dom da cura, porque a igreja São Tiago fala, se tiver alguém enfermo, peça para os presbíteros da igreja ora. Dessa maneira. Precisamos voltar de novo, porque esse mundo aí fora precisa conhecer o Jesus que você sabe que é poderoso, e que Ele vai fazer coisas impossíveis. 8 anos numa cama, andando. Aleluia. E a notícia correu em toda a cidade de Lídia e Sarona. Glórias a Jesus. Você não sabe o que aconteceu. Sabe, ele deve ser uma parada. Oi! Você é vizinha do Enéas? Ele está andando. Jesus Cristo curou ele. 8 anos em cima de uma cama, aleluia. E o texto fala que agora toda aquela cidade vieram todos os habitantes, aleluia, os quais se converteram ao Senhor. Os quais se converteram. A maior pregação ainda são Deus fazendo milagre no meio da tua igreja, aleluia. Não precisa fazer propaganda, aleluia. Só ora para Deus usar a tua vida. Não precisa muito propaganda, só ora, Deus usa a minha vida, usa o meu ministério, usa o Senhor Jesus. E Deus, aleluia, vai te fazer presente. Versículo de número 36, versículo 36. E havia em Jó uma discípula chamada Tabita. Olha só, traduzido significa Dorcas. As irmãs conhecem. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, enfermando ela. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com Dorcas? O que aconteceu com Dorcas? Morreu. Para Deus, nada é impossível. Paralisia, ele curou. Agora ela morreu. Deus poderoso. Agora ela está morta. A situação mudou. Só que alguns, igual a você que está hoje aqui, falou, não faz o inteiro enquanto Pedro não vinha. Eu vou lá buscar ele. Pastor de Maravilha, não faz o inteiro, segura o inteiro. Enquanto eu não vim com Jesus, não faz o inteiro. Enquanto eu não vim com Pedro, não faz o inteiro. Segura aí. E fomos buscar Pedro. Olha o que eu estou mostrando para nós. Falando o que estava acontecendo. E como linda era perto, versículo 38. Como linda era perto de Jó, ouvindo os discípulos de Pedro que ele estava ali.
vai preparar para ganhar esse vizinho seu, para ganhar a tua família, para ganhar os teus filhos. Liga da morta. E o texto mostra para nós que ele agora foi chamar a Pedro, porque já sabia que 8 anos em cima de uma cama estava dando agora. Ele aconteceu, curou aqui, uma oração. Quantas orações? Não foi, não. Ele só falou: Jesus Cristo de Nazaré. E eu estou aqui para dar glória a Deus. Foi buscar ele, aleluia. Seu vizinho ainda te chama você para orar quando tem uma dificuldade na casa dele? Seu vizinho sabe que você é crente? Seu vizinho sabe que você tem fé para orar? Seu vizinho sabe que você tem fé para orar? Nós precisamos voltar, aleluia. Teu vizinho precisa saber que você é mulher de Deus. Glória a Deus. Glória. Teu vizinho tem que saber que você é um obreiro da casa do Senhor. Teu vizinho tem que saber que você é um presbítero, que é um diácono, que ora, que você é um homem que leva a palavra de Deus com seriedade. Meu Deus. Teu Facebook tem que falar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tuas mídias sociais precisam falar que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e que o Senhor ainda usa a tua vida em você, a ferramenta de Deus, para mostrar o caminho que é Ele. Glória. Pastor Edmar foi buscar a Pedro, estava ali pertinho, o milagre estava acontecendo. Glória a Deus. Ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, mandaram e rogaram-lhe, falando: Pedro, não demora, vem logo com nós. Levantando-se Pedro com eles, quando chegou, levaram ao quarto alto todas as viúvas, o rodearam, chorando, mostrando as suas túnicas. Foi ela que fez. Ei, túnica só aparece, aleluia, quando as pessoas começam a ver. Nós trabalhamos muito mais nos bastidores. Só vai saber quem fez a túnica, aleluia, quando Deus requerer de você algo. Não precisa querer se aparecer. Deus vai mostrar as túnicas que você tem feito, as suas orações nas madrugadas. Aleluia. Deus vai mostrar a quantidade de empenho que você tem tido na casa dele. As viúvas mostraram as túnicas que Dorcas fazia, levando Pedro ao quarto alto. Quando chegou, aleluia, todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as suas túnicas, os seus vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas, aleluia. Pedro fazendo sair a todos. Glórias a Deus. Vai cantando, prepara o louvor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o nosso Deus, Ele é poderoso sim para fazer algo sobre a vida daqueles que buscam, principalmente, aleluia, milagres impossíveis. A Bíblia como um todo, aleluia, vem nos relatando milagres impossíveis que Ele fez. Ele vai curar Enéas de 8 anos em cima de uma cama, e agora Ele vai chegar diante de alguém que está morto, aleluia. Quando fala em quarto alto, fala em cenáculo. Vocês sabiam que cenáculo é um quarto alto? O que aconteceu no Atos 2? Estavam todos reunidos no céu. Aleluia. Dorcas estava no quarto alto. Acredito que lá embaixo estavam chorando. Lá embaixo já não acreditavam, aleluia, que alguém poderia de novo ressuscitar. Mas Pedro veio, aleluia, de uma sequência de milagres. Passou no tempo e curou quem estava 40 anos. Continuou pregando, 3.000 almas aceitou, mas 5.000 almas aceitou Jesus. Passou em Lida, curou, aleluia, levanta, rapaz, daí. Chega em Jope, o cenário é de morte, mas ele, aleluia, está no ambiente de milagre. Glória a Deus.
igreja precisa voltar de novo a preparar o ambiente para o milagre. E milagre só acontece no meio da adoração, no meio do louvor, no meio da súplica, no meio de você intercedendo, pedindo para que Deus venha e tacar a tua mão e intervindo em uma situação. Pedro agora olha para aqueles mulheres, manda sair todos. Meu Deus. Pedro fazendo sair todos, pôs-se de joelho e voltando-se para o corpo. Olha só, Tabita, ou Dorcas, levanta. Aleluia. Pedro de joelho. Tabita, levanta aí. Ainda tem túnica para você fazer. Deus ainda tem um ministério, Ele não completou toda a tarefa. O que aconteceu aqui é para que o nome dele seja glorificado. E se nós venhamos em salão, nós vamos ganhar choque também. Oh, glória. A primeira oração foi: Ei, Jesus Cristo que dá saúde. E a segunda oração: Tabita, levanta. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro assim, imagina ela, o que aconteceu? Você falava para ele calma, fala, Jesus é bom, meu irmão, deixa quieto, depois eu te conto, agora mas foi demais, ressuscitou dentro da tua igreja, o que aconteceu? Meu filho, depois eu te conto. Vamos adorar agora, vamos adorar agora, aleluia, vamos adorar, levanta, graças a Deus, porque para Deus nada é impossível. E ela, dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes vivas. Vai imaginando agora ela descendo as escadas do cenáculo, apresentou, falou: você estava chorando, não precisa chorar mais, aleluia. Deus visitou, aleluia, essa casa, e mais uma vez o Senhor se revelou um Deus do impossível e mudou a história de alguém. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua história também. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vamos terminar, aleluia, que nem crente, glória a Deus, aleluia. 42, e foi isto notório por toda a Jope. Muitos creram no Senhor, aleluia. Foi notório, e muitos creram no Senhor, oh glória. O cenário do milagre, aleluia, é o evangelismo que vocês precisam para que o nome do Senhor seja glorificado. O cenário do milagre, aleluia, é a divulgação que a igreja precisa voltar a fazer e entender que meu Deus ainda é poderoso, poderoso, poderoso para mudar a história. Glória a Jesus. Nós já estamos louvando ao Senhor. Mas segura um pouquinho, antes da gente começar a cantar, eu quero que você ore. Nós vamos orar diferente agora. Você vai orar a irmã, ora pela irmã. Ora por ela, vice-versa. Uma por uma pela outra. Casal, um ora pelo outro. Porque nós começamos falando que a palavra tem poder para essa pessoa. É verdade, Jesus. A palavra tem poder. Quando ele chegou lá, ele falou: Jesus Cristo te dá saúde. Ele não orou primeiro, ele chegou e falou: Jesus Cristo te dá saúde. Se você é um homem de oração, uma mulher de oração, e a palavra do Senhor fala que a palavra do justo pode muito em seus é o suficiente. Onde tiver 2 ou 3, nós já estamos dando pelo menos uns 20, 30 pessoas aqui, é o suficiente para o milagre. Ora pela irmã, por saúde, principalmente saúde mental. É verdade, Jesus. Principalmente depressão, tristeza. Sabia que tem gente que está tristeza, uma angústia? É verdade. Tem cara, tem trabalho, tem emprego, tem tudo, mas angústia. Orar para Deus repreender o espírito de depressão, para Deus repreender todo espírito
do vosso entendimento, pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar as coisas boas e agradáveis que Deus tem para mim. Sabe aonde vai começar o milagre? No seu entendimento. Sabe aonde você vai começar a formular o milagre? No seu entendimento. Fala: Senhor, abençoa o irmão Antônio, Senhor. Abençoa ele. Dá o espírito de cura, Senhor. Dá espírito de cura para o teu obreiro, para poder colocar as mãos, Senhor, sobre alguém enfermo. Eles possam ver que Deus é na vida dele. Dá o espírito de cura para os teus obreiros. Dá o espírito de cura para esse jovem diácono que está se preparando para o presbitério, Senhor. Dá o espírito de cura, Senhor,